Oi, gente, tudo bem? Quero falar com vocês sobre uma passagem de Mateus 25, 35, 45, né? Mateus capítulo 25, do 35 a 45, os versículos. Eu vou ler uma versão de Almeida aqui, a tradução de Almeida, mas vou simplificar para vocês entenderem melhor. Tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaram. Estava nu e vocês me vestiram, adoeci, vocês me visitaram, estive na prisão e vocês foram me ver. E aí os justos vão perguntar, Senhor, quando que a gente te viu nessas situações? E aí ele responde, em verdade eu digo para vocês, Jesus falando, que quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos irmãos, vocês fizeram para mim. E daí os que estão à esquerda também vão dizer, quando que a gente te viu nessa situação? Porque ele vai falar a mesma coisa e ele fala, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E eles perguntam, mas quando que a gente viu nessa situação? E daí Jesus diz, porque quando vocês não fizeram para um dos pequeninos, qualquer um dos meus irmãos, vocês não fizeram para mim, viraram o rosto para mim. Então é interessante fazer uma análise em termos de Covid, em termos de tempos que estamos vivendo, em pleno século XXI, e também o ano de 2021, e na fase que nós estamos vivendo de muita crise, de muita doença, de muitos questionamentos. Ano passado foi o ano do Sol, uma grande aceleração, uma grande revelação, uma grande iluminação de quem nós realmente somos, né? Quando colocamos as nossas garrinhas de fora, quando estamos prestes a ter problemas, ou passar fome, ou termos algumas dificuldades, as pessoas que são mais apegadas são mais afetadas por esse tipo de coisa, principalmente quem tem mais avareza, quem é mais apegado à terra, né? Quem precisa muito das certezas. E muitos de nós estamos vivendo pela fé nesses momentos, né? E a nossa fé está sendo testada, a nossa espiritualidade está sendo testada. Jesus estava testando aquele jovem rico, quando numa passagem dos evangelhos também ele fala com um jovem rico que pergunta o que é necessário para ganhar o reino dos céus. E Jesus faz um teste, diz, vende as tuas coisas e dá aos pobres e me segue. E o jovem saiu triste porque ele era um grande religioso, ele era alguém que cumpria com as leis, mas ele não conseguia se desapegar das suas posses. Então, quando Jesus fala para os que estão à direita de uma forma e para os que estão à esquerda de outra, não é porque a esquerda é negativa e pejorativa ou porque a direita é melhor. Não é isso. É que quando a gente fala da cruz, do cruzeiro, né, onde Jesus foi crucificado, que é o símbolo que une as coisas que estão abaixo as coisas que estão acima, ó, aqui eu fiz o gesto invertido, mas assim, como é acima é abaixo, como é a esquerda é a direita. Então a direita tem uma relação com o superior e a esquerda tem relação com o inferior, que é a terra, que é onde nós vivemos, que é onde nós temos os 5 elementos, né, ou os 4 elementos mais o quinto que é o ser humano, ou o quinto que pode ser o éter também. Nós temos aqui várias manipulações energéticas que nós chamamos de magia ou magística, né? Existem os grandes magos, os grandes magistas, e Jesus foi um deles quando ele falou com o vento, quando ele falou com o mar, quando ele fez lodo com o próprio cuspe, quando ele usou de elementos para fazer algo miraculoso ou ativação do duplo quântico, que é ativar algo que está manifesto em outra dimensão nessa dimensão. Porque, teoricamente, né, dentro da espiritualidade, dentro da Kabbalah, nós temos 7 dimensões acima positivas espiritualmente em relação à Terra e 7 dimensões abaixo. Então, existem espíritos que atuam na luz, resolvendo questões que estão abaixo, e existem espíritos angelicais que resolvem as coisas acima, nos aspectos de frequência mais alta. Então, quando ele fala da esquerda, ele está falando do que está abaixo e do que é terrestre. Quando ele fala da direita e do superior, ele está falando do que é celeste, do que é do céu. Essas nomenclaturas são muito interessantes porque mostra que quem está à esquerda e que ele condena veementemente são pessoas muito privilegiadas, porque quem está à esquerda tem a ver com as coisas que são da terra, com as coisas que são materiais, são pessoas ricas, são pessoas abonadas, são pessoas que sabem manipular sua energia e sua força dos chakras para conseguir manifestar prosperidade. Então, gente, isso é muito importante a gente levar em consideração que ele estava falando sobre dimensões, sobre aspectos multidimensionais, sobre pessoas que têm capacidade financeira maior do que outras e que a elas vai ser cobrado um determinado posicionamento, porque elas não estão tendo a coragem e a visão de olhar para o seu próximo. É muito fácil para essas pessoas mandar uma cesta básica, investir numa ONG, mandar dinheiro, porque elas não estão entrando em contato com a dor, elas não estão indo a campo ver a situação do seu próximo. Elas não estão visitando, como Jesus disse, estive nu, não me vestisse, estive preso e não fosse me visitar. As cadeias são imensas, as possibilidades de cadeias e prisões que podem existir.
A pessoa pode estar presa numa cadeia de depressão, a pessoa pode estar presa numa cadeia de tristeza, a pessoa pode estar presa numa cadeia de fato, de forma injusta, como tantos negros nesse país estão sendo mortos, injustiçados e presos apenas por terem a cor da sua pele dessa forma. Isso é um absurdo. E Jesus nos chama, no chamado da ação social, no chamado político, num chamado de verdade, num chamado de, literalmente, Nações Unidas espirituais, de olharmos para essas pessoas. E fazermos aquilo que tem que ser feito, porque às vezes eu não preciso mandar uma farinha, eu preciso mandar um abraço, eu preciso estar lá dando um abraço e dando um beijo. Eu que já trabalhei com ação social durante tantos anos, hoje eu dei uma pausa porque eu estou no momento de recuperação pessoal. Porque a gente não consegue cuidar direito dos outros se a gente não se cuida. Então eu estou passando por um momento de recuperação pessoal porque passei por um momento de depressão muito pesado. Então às vezes hoje sou eu que preciso desses abraços, desses beijos, dessas benesses, dessas bênçãos que as pessoas podem contribuir. E isso é muito importante, e isso veio para a minha vida para me ensinar muito sobre isso também. A gente precisa aprender a olhar, a sentir, a amar. Ama o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Essas são as leis que regem toda a Bíblia e todos os mandamentos que existem, porque a lei do amor é superior a qualquer lei. Ela salva, ela manifesta, ela transforma a vida das pessoas. Então, às vezes não adianta você ter esse olhar frio de mandar um dinheiro ou mandar uma cesta básica e ser indiferente, mas sim estender a mão e olhar para esse ser e se permitir ser permeado por essa energia e transformado por essa energia para que mais tarde você não tenha que ir para o plano espiritual e lá ser exercitado nisso. Quando Jesus fala de fogo eterno, necessariamente ele não está falando de inferno no sentido pejorativo, que muitas vezes a religião distorceu o sentido. Leia um livro do Andréas Torres de Queirogas chamado O que queremos dizer quando falamos a palavra inferno? Inferno quer dizer Geena. Geena do grego quer dizer o lugar onde era queimado o lixo de Jerusalém. Ir para um lugar de queima é um lugar de transmutação, queimar energias negativas, transmutar energias negativas, transformar essas energias em algo positivo para evolução espiritual, para evolução e para queima kármica e para evolução e ascensionamento do ser. Para que saia da dimensão da terra, para que saia da dimensão telúrica, para que saia da dimensão, às vezes, límbica, porque está muito apegado, está muito denso, está muito ressentido, pesado, raivoso, e aí quando desencarna leva tudo isso, e daí tudo isso manifesta uma realidade dimensional de tratamento, de necessidade de tratamento para essas condições emocionais e psíquicas, para que essa pessoa possa ascensionar e possa realmente conseguir passar desse aspecto aí para um aspecto de luz. Então, o que Jesus está nos chamando é para que a gente resolva essas questões aqui, nos libere de apegos, coisas pesadas e densas aqui, olhando para o nosso próximo, olhando para nós, para dentro de nós, que é o ano de 2021, é o ano de Vênus, é o ano do interno, é o ano do feminino, é o ano de olhar para dentro, de olhar para o ventre da terra e olhar para nós mesmos e cuidarmos de nós e da terra e olharmos uns pelos outros. Seja com dinheiro, seja com cesta básica, mas também com amor, com afeto, com beijo, com abraço. Tudo bem, estamos em pleno Covid, nós estamos em quarentena, nós não podemos estar tão presentes, mas uma mensagem de WhatsApp que você responde, uma ligação que você faz, uma consideração que você tem, não existem desculpas, nós temos a internet, nós temos várias formas de nos relacionarmos hoje. Então aí fica a mensagem para a gente refletir sobre o que a gente está fazendo com o que a gente tem e com o que Deus nos deu. Não é mesmo? Até a próxima. Que Deus te abençoe, que a deusa te abençoe, porque Deus tem um aspecto feminino e masculino dentro de si mesmo. E que a gente possa, sim, olhar para o nosso feminino e para o nosso masculino, para a nossa energia Yang, equilibrá-la em nós, no planeta, e também ajudarmos aos nossos próximos, que são muitos. Porque Jesus está morando em todos, dentro do coração de todos. Até o nosso próximo papo.